Oi gente, eu sou a Lígia e o vídeo de hoje é sobre o livro 13 à Mesa, escrito pela Agatha Christie. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder nada. Vou deixar também meu Instagram aqui embaixo para você me seguir por lá e acompanhar os conteúdos que eu faço. E agora eu sou TikToker, então eu tô produzindo bastante conteúdo pro TikTok, vou deixar o link aqui na descrição para você também me acompanhar por lá. Esse é mais um livro em que a gente lê as aventuras do detetive Hercule Poirot e o seu amigo Capitão Hastings. Eles, na verdade, estão no tempo livre, eles estão indo assistir um espetáculo de ópera e tem uma nova atriz em ascensão chamada Carlota Adams e ela é super conhecida pelas imitações dela que ela faz e ela é muito bonita, então eles estão, super impressionados com essa apresentação. Eles assistem e depois resolvem ir no restaurante que fica num hotel chamado Hotel Savoy pra jantar, enfim, beber um pouco depois da peça. Quando eles chegam no restaurante, eles notam que tem uma mulher que fica olhando pra eles, assim, de canto de olho. Aí eles ficam tipo, você conhece ela? Não, não conheço. E aí a mulher chega pra abordar eles. Essa mulher se chama Jane Wilkinson, que também é conhecida como Lady Edgar. Eu acho que é assim que fala, porque ela é casada com o Lord Edgar. E ela também é uma atriz, assim, ela é super famosa, bonita também, e ela tá jantando com algumas pessoas. Dentre essas pessoas, o ator também super famoso, que contracenou com elas em filmes, Brian Martin, eles estão jantando. E a moça que eles tinham recém-assistido na ópera, a jovem atriz em ascensão, Carlota Adams, que estava acompanhada também de um cara que eles não sabiam quem eram e mais um casal. A Jane fala pra eles que ela precisa falar de um assunto urgente com o Poirot e pergunta se eles não aceitam subir pro quarto dela. Ela mora no Hotel Savoy, pra eles terem um jantar mais íntimo pra poderem falar sobre o assunto que ela quer falar. E o Poirot, é claro, sempre levado pela curiosidade, concorda e eles sobem. No meio do jantar, ela fala que o motivo dela querer falar com o Poirot é que ela precisa que o Poirot fale com o marido dela, o Lord Edgar, e o convença a assinar os papéis do divórcio. Em primeiro instante, o Poirot fica, Madame, né, que ele é francês, então eu sempre leio a voz dele, tipo, Madame, no Poirot, blá 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 blá. Nossa, eu só tenho espanhol aqui, enfim. Ele se recusa porque ele fala, não, eu cuido de crimes, mistérios, eu não lido com essas questões de divórcio nem nada. Aí ela, Poirot, é porque eu já tentei de tudo, ele não assina esse divórcio, ele é um homem péssimo, ele é um marido terrível, eu juro, eu tô no meu limite, só falta eu pegar um táxi, chegar na casa dele e matar ele, de tão assim que eu não aguento mais. Aí o Poirot e o Capitão Hastings, legal, né, assustador você falar isso. Mas o Poirot acaba concordando e o Hastings, né, esse livro é narrado na visão do Hastings, ele fica tipo, por que o Poirot aceitou isso? Tipo, não faz sentido, geralmente não é o que a gente faz. Mas aí o Poirot comenta com o Hastings depois que ele sentiu que tinha algo por trás, algo errado, e que ele, ok, vou aceitar pra ver o que vai acontecer. Eles se despedem e o Poirot vai em busca da sua missão. No dia seguinte, o Poirot vai até a casa do Lord Edgar e fala, sua mulher, Jane, falou comigo, eu queria falar com você, por que você não assina logo esse pedido de divórcio? Acho que vocês merecem ser livres e tal. E aí o Lord Edgar fala, peraí, mas eu acabei de enviar as cartas pra ela concordando com o divórcio faz umas semanas. Aí o Poirot fica assim, peraí, a Jane não mencionou nenhuma carta, ela não recebeu nada. Mas o Lord Edgar disse que enviou. Então ou a Jane tá mentindo, ou o Lord Edgar tá mentindo, ou alguém interceptou essa carta para que eles não pudessem se comunicar. Mas quem teria interesse em manter o casal juntos, em ir contra o divórcio desse casal? O Poirot pega mais algumas informações, se despede, né, do Lord Edgar e pretende conversar com a Jane no dia seguinte para entender o que está acontecendo. Só que ele é surpreendido com uma notícia. O Lord Edgar foi assassinado naquela noite. Aí a história passa a ficar mais comprometedora. Afinal, tem alguma coisa errada no meio, tem alguma mentira rolando, algo que não parece certo. E é claro que o detetive Hercule Poirot e o seu amigo Capitão Hastings vão investigar esse caso. O Lord Edgar morreu na sua casa, na biblioteca, com uma navalha cravada aqui num ponto específico do pescoço. Esse ponto, ele é literalmente muito específico, é difícil de atingir e ele mata a pessoa instantaneamente. Então a pessoa que matou tinha conhecimento, pelo menos, desse ponto do corpo humano e uma precisão absurda, porque era uma faca bem pequena e um ponto difícil de alcançar, né?
Quando o Poirot chegou na casa do Lord Edgar, ele conversou com o mordomo e a criada dela, né? Gente, lembrando que o livro se refere a criado. Eu não gosto muito dessa palavra, mas o livro fala criado e agora eu não consigo pensar numa palavra funcionária. Acho que eu vou falar funcionária. E a primeira coisa que a funcionária diz é, bom, o mordomo abriu a porta, eu tava aqui no canto, então eu ouvi tudo. Chegou uma mulher toda de preto, com um chapéu bem grande, e ela disse o nome dela, eu sou a Jane Wilkinson, a Lady Edgar. E eles, obviamente, deixaram ela entrar, afinal, era a esposa do dono da casa, ela meio que também era a casa dela. E logo depois ele foi morto, ela correu, pegou um táxi e foi embora. O Poirot, obviamente, se lembrou do que a Jane falou aquele dia no jantar, né? Que ela pegaria um táxi, entraria e mataria ele. E a história foi exatamente igual. Ou seja, logicamente, ela se tornou a primeira suspeita, mas o Poirot meio que, tipo, cara, não pode ser ela. Você acha que uma pessoa que quer matar e se safar vai chegar dizendo o nome e tem algo errado, sabe? Quem tava naquele dia no jantar que pode ter ouvido essa conversa? Quem tá por trás disso? Quem tem interesse no divórcio deles? Acontece que o Lord Edgar tinha vários inimigos, né? No dia depois do que foi a morte dele, no dia depois ele ia pra Paris, resolver umas questões de dinheiro, de contratos. Então, primeiro o Poirot pensou que poderia ser uma coisa financeira. Além disso, o Lord Edgar tinha uma outra filha do seu primeiro casamento, chamada Geraldine, e ela não tinha uma boa relação com o pai. É claro que ela amava o pai, mas eles não tinham uma boa relação, viviam brigando, então ela também foi investigada. E ele tinha um sobrinho. Esse sobrinho estava sempre precisando de dinheiro. E um dia antes da morte do Lord Edgar, ele foi até a casa pedir dinheiro pro tio. O tio negou e expulsou ele de casa. Então teve mais um conflito aí que poderia estar envolvido nessa como motivação para o crime. Ele começa a investigar todas as pessoas que estavam no jantar naquele dia e chega até a Carlotta Adams, aquela atriz em ascensão. Quando ele vai entrevistar ela, a sua funcionária abre a porta e fala: "Você não soube? Ela foi morta ontem à noite, ela foi encontrada morta." E aí o Poirot, pera, quê? Que esquisito, será que tem alguma relação com o crime do Lord Edgar? Será que foi uma queima de arquivo? Será que ela estava envolvida? O Poirot examina assim brevemente e na bolsa dela encontra um par de óculos dourados. E ele estranha, porque ele não se lembra da Carlotta usar óculos. E ele pergunta para a funcionária dela, ela realmente diz que também a Carlotta não usava. Perguntando assim se tinha alguma coisa de diferente, a funcionária diz que não, que no dia anterior ela foi até o correio entregar uma carta que a Carlotta havia pedido para ela mandar no correio. E que fora isso. O Poirot descobriu que a Carlotta Adams tinha uma irmã mais nova que morava nos Estados Unidos. A história se passa na Inglaterra, né? E aí ele fala, ela te mandou, você tem essa carta que a sua irmã te mandou? E aí ela entrega a carta pro Poirot. E nessa carta tem uma coisa que parece errada. Uma das páginas tá tipo arrancada, então eles não conseguem ler todo o conteúdo. Mas a carta basicamente incrimina o sobrinho do Lord Edgar. Diz que ele tinha feito uma aposta com a Carlotta, que ela poderia ganhar muito dinheiro, ela só teria que fingir que era a Jane entrando na casa. Então, beleza, aparentemente estava tudo descoberto. Nesse momento da história aparece o Inspetor Japp, que vocês já devem conhecer, para quem leu os livros da Agatha Christie, que ele é um detetive da Scotland Yard, a polícia britânica, e ele imediatamente prende o sobrinho do Lord Edgar com base nessa evidência da carta e aparentemente o crime está resolvido. Só que o Poirot tá com uma pulga atrás da orelha, as coisas não se encaixam. Será se foi isso mesmo que aconteceu? E aí ele pensa, poxa, por que a Jane queria se divorciar do Lord Edgar? Com base nos depoimentos das pessoas envolvidas, né, dava pra perceber que realmente o Lord Edgar era um homem agressivo, era um homem ruim. Mas ele descobre que a Jane tem um novo pretendente, um crush que ela tá afim, que ele é um cara super rico, super importante, só que a família dele não gosta da Jane e não apoia o casamento deles. Mas ele ignora, ele quer ficar com a Jane e eles estavam combinando de assim que a Jane se divorciasse, eles poderiam ficar juntos. Vocês devem estar pensando, nossa, parece muito que foi a Jane, né? Mas ela tinha um álibi muito importante. Na hora do crime, ela estava num jantar com a família do possível futuro noivo dela. E, inclusive, ela recebeu uma ligação muito suspeita. Eles estavam jantando, o mordomo interrompeu o jantar e falou, senhorita Jane, tem um telefonema para você ali na cozinha. Ela foi até a cozinha. Alô, aqui é a Jane. Perguntaram se era ela disse que sim, se ela estava jantando, ela disse sim, quem é? E a pessoa desligou. Ela achou muito estranho, né? O mordomo, eles se olharam, tipo, nossa, que estranho. Enfim, ela voltou ao jantar. Então, o álibi dela estava comprovado, não só por todo mundo do jantar, mas também pelo histórico do telefone. Não podia ter sido ela. Então, esse homem rico, o novo pretendente, passa a ser um suspeito também, do Poirot.
porque o detetive Jasper já decidiu que era o sobrinho. Obviamente a Jane conseguiu se divorciar, afinal o cara morreu. E eles já embalaram assim no noivado, os dois, e foi feito um jantar assim de noivado. Foi a Jane, foi o noivo, a família do noivo, foi o sobrinho, foi a Geraldine, todo mundo assim envolvido na história foi para esse jantar. E a curiosidade é que eram 13 pessoas sentadas à mesa, porque o detetive Poirot e o Capitão Hastings também foram convidados. Acontece que o detetive Poirot é um homem muito ocupado, muito solicitado, então ele teve que resolver uma questão de uma emergência, assim, de um diplomata que havia roubado as botas dele. Então ele teve que sair mais cedo do jantar. Na hora de ir embora, o Capitão Hastings estava se despedindo das pessoas, quando aquele ator que contracenou com a Jane falou assim pro Hastings: cara, eu preciso falar com o Poirot. Tem algo errado, eu acho que eu descobri uma coisa e eu tô com um pressentimento ruim. O Hastings falou: beleza, ele deve voltar em casa lá para 5 horas, eu te ligo, avisando que ele chegou. Você me liga, avisando que ele, pra saber se ele chegou, e a gente se encontra. Aí o Brian Martin: beleza. Hastings, eu queria só fazer um comentário. No dia que teve o jantar, antes do crime do Lord Edgar, tinham 13 pessoas sentadas à mesa, que inclusive dá o título do livro. E eu fui a primeira delas a levantar. E o Hastings fala: ah, não, isso é besteira, é superstição, pode ficar tranquilo, até mais tarde. Pra quem não sabe, existe uma superstição, que quando tem 13 pessoas sentadas à mesa, a primeira a se levantar vai morrer. Então o Brian Martin tava meio encucado com isso, afinal 2 pessoas que estavam na mesa já tinham morrido, né? Mas o Hastings falou pra ele não ligar. Quando o Poirot voltou do outro trabalho dele, bem na hora o Brian Martin ligou e falou: não, o Poirot chegou. Então eu tô... um barulho. Aí o Poirot e o Hastings, tipo: alô, Brian Martin, você tá aí? E não se ouviu nada e tinha alguma coisa errada. Eles tentavam ligar de novo e o telefone tava fora do gancho. Então eles ficaram muito preocupados. Eles correram pra casa do Brian Martin. Chegando na casa do Brian Martin, eles descobriram que ele havia sido assassinado. E eles ficaram em choque, o Hastings ficou muito culpado, porque, tipo, se ele tinha algo tão importante pra falar, ele deveria ter suspeitado que era sobre a identidade do assassino, né? E ele deixou ele voltar sozinho pra casa, enfim, ele ficou se remoendo, mas o Poirot falou: cara, você não tinha como saber, não é culpa sua. A gente tem que descobrir o que é que ele ia falar pra gente, ele ia revelar a identidade desse assassino, a gente precisa descobrir que pista ele tava seguindo. E é óbvio que o final eu não vou contar pra vocês o que acontece daqui em diante, porque são cenas reveladoras, de muitos plot twists, descobertas, mentiras, e é super interessante o final desse livro. Eu juro que eu não consegui descobrir quem foi o assassino, e olha que eu passei a minha mente por todo mundo, fiz as teorias mais loucas e mais bobas eu não consegui pensar. Então, mais uma vez, a Agatha Christie super me surpreendeu, e esse é um livro super rapidinho de ler, super dinâmico, você termina em um dia praticamente, e fica a dica de leitura pra vocês. Apesar disso, esse não é o meu preferido da Agatha Christie, eu acredito que tem outros muito melhores, inclusive eu vou linkar a playlist para vocês assistirem outros vídeos sobre livros da Agatha Christie, eu tenho muitos no canal, porque eu gosto muito dela, e acho que tem alguns bem mais legais, então fica a dica. Outra coisa que eu fiquei meio assim, que geralmente é uma reclamação minha envolvendo os livros da Agatha Christie, é a dificuldade em memorizar os nomes. Por exemplo, a Jane Wilson também era Lady Edgar, então eu confundia. Tem June, Jane, são nomes parecidos, e às vezes a Agatha, ela menciona o nome uma vez, e é um nome em inglês difícil, eu não consigo lembrar, então eu tenho que voltar pra ler, então isso me confundiu um pouco, porque geralmente isso acontece, mas eu acho que não estraga o enredo da história, é muito boa, e é isso. Então é isso, se você já leu esse livro, deixa aqui nos comentários o que você achou, e não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar o seu like. Eu vou deixar o meu Instagram aqui embaixo pra você me seguir, pra não perder nenhum conteúdo que eu faço por lá, e agora eu sou TikToker, então vou deixar na descrição o link do meu TikTok também pra você me seguir por lá. Lembrando que temos vídeos novos todas as terças-feiras ao meio-dia, e eu vejo vocês na próxima. Tchau!